Ô Glória, a graça e a paz, queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe a tua vida. Impressionante como Deus dá riqueza aos seus filhos e muitos caem na riqueza. Aquela riqueza que Deus deu, a pessoa usa para fazer um bezerro de ouro e se perder. É esse o assunto de hoje. Fica comigo, porque está muito rico a revelação que vem fresca do céu para os nossos corações. Tá bom, queridos? Estamos aqui num tempo de oração e de jejum. É um tempo da gente orar mais, um tempo de se relacionar mais com Deus, um tempo de ouvir os mistérios do céu nos nossos corações. São 21 dias, estamos no quarto dia e convido você a participar conosco. Este ano, particularmente, estamos vivendo num tema de restituição em todas as áreas. Deus falou, está falado. Particularmente a Igreja Apostólica Rios da Graça, recebemos uma palavra profética de 50 anos em 5 anos. Deus vai fazer isso. Fez com Isaac, 100 anos em um ano, ele vai fazer isso no nosso ministério. Você crê? Eu creio. Então, e aí, então, na Igreja Videira, nós que somos vinha associados, recebemos essa palavra de restituição. Olha só, não é coincidência, é plano de Deus. Deus tinha nos entregue a palavra de 50 anos em 5, e quando nos associamos, a videira estava com o tema de restituição também, sem eu nunca ter conversado com eles. Não é maravilhoso isso? É muito precioso o direcionamento que o Espírito Santo nos dá. Então, temos um livro, Restituição Financeira, que é um tema que hoje atinge todas as vidas. Não tem como. Não tem como alguém falar que não é atingido com a vida financeira, não é verdade? Então, serão instruções preciosas. Esse livro é de autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, tá bom? Ele que dirige a Igreja Videira em São Paulo, todo o estado de São Paulo e a Europa, e ele traz revelações profundas neste livro. Como é bom viver debaixo dessa graça maravilhosa. E vamos fazer a leitura hoje do quarto capítulo, que fala o bezerro de ouro e as suas consequências. Gente, está muito poderoso. Eu já fiz a leitura e é precioso que Deus vai entregar para nós agora, tá bom? Que você venha orar comigo agora e vamos começar essa leitura. Pai, em o nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo precioso. Eu te agradeço e te louvo pelas instruções que vêm da tua palavra, mas que o teu Santo Espírito revela, não só ao meu, mas ao coração de todos que irão assistir, que tenham a revelação nos corações e que venhamos seguir as orientações do Senhor. Ó, querido Espírito Santo, em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amados? Muito bom. Deixa eu diminuir aqui o ar-condicionado, né? Eita glória! Vamos ver? Tirip. Ouviu o barulhinho aí? Tirip. Muito bom. Queridos, esse tempo aqui de hoje é totalmente, tem muito a ver com o que aconteceu no passado. No passado é figura para hoje, né? E esse livro, nós estamos vendo ainda a primeira parte, que a primeira parte do livro fala da importância das riquezas, a importância do dinheiro. É a primeira parte que estamos vendo. Na segunda semana, nós vamos ver e conhecer o plano de Deus para cada um de nós, da prosperidade dele para nossas vidas. E, logicamente, na última parte, na última semana, como manter. Né? Que adianta conquistar e perder tudo? Né? O inteligente conquista, mas o sábio mantém. É importante isso. Tanta gente que perde tudo, né? A pessoa, com tudo que ela construiu, ela perdeu. Por quê? Mamão por trás. Mas estamos vendo aqui como se relacionar e não se perder com as riquezas, tá bom? Por isso Deus é tão precioso, nosso Pai, e deixou aqui muitos direcionamentos e exemplos de pessoas que devemos seguir, como a gente viu ontem, né? Abraão, que devemos seguir, pai da fé, e como não devemos seguir, como a gente viu, Saul. Tá bom, queridos? Vamos lá.
aqui na página 41, o bezerro de ouro e suas consequências, capítulo 4. Êxodo 3, verso 20 a 22. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, de ouro, vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e vos despojareis os egípcios. Forte. Isso é favor. O povo de Deus escravo, além de ir embora o egípcio ficar sem escravo, ainda vai dar tecidos, ouro, joias para o povo, porque Deus favoreceu. Isso é o favor imerecido, isso é a graça. E nós cremos nessa graça, nesse favor imerecido de Deus, dia após dia. Não tem nada que eu faça para merecer o favor, foi Deus quem fez. Não sendo bonzinho hoje ou ruinzinho amanhã, Deus vai deixar de me amar. Ele me ama, ele já me amou, ele já fez há 2000 anos atrás. E aqui no passado ele fez pelo povo que estava escravo. Então o povo saiu do Egito, ó, cheio de posses. Para quê, hein? Para que essas posses? Para que Deus deu essa riqueza para o povo? Para que Deus vai te dar riqueza? Você que almeja aí a riqueza, você que quer ir além, para que Deus vai te dar? Olha que interessante, nós vimos na leitura de ontem que o rei de Sodoma, ele queria dar a Abraão todos os despojos de guerra, e Abraão disse não. Abraão disse não, e Abraão precisava, mas Abraão falou, não, é o Senhor quem vai me enriquecer. E aqui foi o Senhor quem deu. E o povo pediu lá para suas senhoras e elas davam, tudo com medo, né? Vai embora logo daqui, pelo amor de Deus. Então você percebe, quando diz lá em Isaías 45, dar-te-ei os tesouros das trevas, as riquezas que estão encobertas, está aí. Deus tem poder para te dar. Mas qual é o fim, qual a consequência dele te dar? Vai virar um bezerro de ouro? Ai, 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 muito cuidado. Muito cuidado. Tá bom, querido? É impressionante. Então, a vida com Deus se manifestou ali. O miraculoso, né, se manifestou e um milagre aconteceu. Eles saíram de mãos cheias de riqueza do Egito. Riquezas essas agora dadas e abençoadas por Deus. Percebe? Diferente daquelas que Saul pegou. E o cenário aqui, Deus deu, elas pediram, porque Deus deu, fez achar graça. É favor. Então, diferente da de Abraão, que o rei de Sodoma quis dar, ele falou, não, eu quero é de Deus. Forte demais, né, gente? Bom, queridos, o povo caminhou e chegou no Monte Sinai. E no Monte Sinai, muitos aqui, né, você conhece a palavra, eles fizeram uma aliança com Deus. E ali, então, nessa aliança, eles sabiam que o alvo deles era a terra prometida, era Canaã. Mas a Canaã era a bênção final, o resultado de uma vida com Deus. Talvez você está numa caminhada, eu também, passando por um processo, você almeja a promessa, que é a sua bênção. Mas como se comportar nessa caminhada? Qual o nosso comportamento durante essa caminhada? Então o povo chegou no Monte Sinai com Moisés, fez aliança com Deus, então agora Deus chama Moisés para o monte e Moisés vai receber as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, o projeto do tabernáculo. Porque Deus quer ficar no meio de nós. Deus queria ficar no meio do povo dele. Deus é comunhão, Deus é unidade, Deus é família. Então Deus não ia desamparar o povo, ia ficar junto. Então chamou Moisés para dar as instruções, o projeto. Olha como o nosso Pai é poderoso. Ele dá as riquezas, para quê? Lembra? Agora a gente sabe, para construir o tabernáculo. E ele também dá o projeto. Então ele dá primeiro, aí depois ele pede, ó, me dá aquilo que você tem aí, mas foi ele que deu, então nada é nosso, né?
Lembra da pescaria maravilhosa, quando Jesus estava na praia, já com a churrasqueira pronta, os peixes assados, os pãezinhos de alho na churrasqueira? Aí chegaram os irmãos que estavam dentro da água e não pescaram nada, e Jesus disse: joga a rede do lado direito, e pegaram. Aí quando eles chegam na praia, Jesus diz: me dá aí desses peixes que vocês pescaram. Pescaram nada, foi ele que deu. Então, amado, tudo que nós temos foi Deus quem deu. Não temos nada. Você já viu alguém num velório levar alguma coisa dentro do caixão? Diploma, documentos, relógios? Você viu levar dinheiros, influência, alguma coisa? Leva alguma coisa? Não, é o fim, né? Acaba todos os projetos ali. Então, que a gente venha ter essa consciência, porque o povo de Deus aqui vai ser enganado por Mamon. O povo de Deus foi tão agraciado de receber as riquezas. Viveram 400 anos na escravidão. Você acredita que agora não esperaram Moisés 40 dias? Moisés recebendo as instruções para construir o tabernáculo e o povo se corrompeu por Mamon. O Mamon, que é o senhor da riqueza, deu golpe no povo de Deus. E o povo de Deus faz um bezerro de ouro com ouro que Deus deu, faz um bezerro e tem a coragem de cantar dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Gente, que dor no coração de Deus. É duro, né? É muito duro. Ele deu, ele tirou, ele fez achar graça, ele favoreceu. Aí o povo, 40 dias não pôde esperar. Viveu 400 anos na escravidão, não pôde esperar 40 dias para a adoração. Tá vendo? A pessoa para a escravidão, num vício, na escravidão de um casamento com problema, na escravidão qualquer na vida da pessoa, ela vive às vezes anos escrava de uma doença. Aí quando ela chega na presença de Deus, ela quer tudo para ontem. Ela quer tudo para ontem. Ela quer muitas vezes fazer do jeito dela, aí que é o perigo. Aí que Mamon vem, ó, e dá o golpe, como deu aqui no povo de Deus. O povo de Deus quis fazer do jeito deles. Isso é muito triste, gente. Olha só o que está escrito aqui. O que realmente aconteceu? Deus disse a Moisés em Êxodo 32, 7 a 8, que o povo havia se corrompido e desviado do caminho que estavam seguindo. E quem corrompeu o povo? Certamente se tem a ver com a riqueza. Foi o Mamon. Mais uma vez, né, gente? Então o povo sofreu um golpe do Mamon. Em Lucas 16, verso 9 e 11, Jesus diz que as riquezas de Mamon são ilícitas. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, Mamon não tem riqueza alguma. O que ele faz é pegar as riquezas de Deus e usá-las para afastar o homem do próprio Deus. Você percebe? Deus deu ouro, aí o Mamon vem, ó, faz um bezerro. Vocês têm o direito de fazer, vocês têm o direito de ser feliz. Vocês têm o direito de ser igual a Deus. Deus é o dono da riqueza. Vocês têm o direito de ser igual a ele. Igual falou com Adão e Eva. Vocês têm o direito, você vai ser igual a ele. O diabo com a sua mentira, né? O Mamon com a sua mentira, o povo vai e fez o bezerro. Com aquilo que era de Deus, para se afastar de Deus. Olha que doideira. Entendeu, gente? Então, olha, Moisés estava todo esse tempo no monte recebendo as instruções para fazer o tabernáculo. E quem é o tabernáculo hoje? Somos nós. O Espírito Santo mora hoje dentro de nós. Então, toda a riqueza que Deus vai te dar é para favorecer a eternidade na vida das pessoas. Construir tabernáculos para o reino de Deus. Então, Deus vai te dar riqueza, vai te fazer avançar na empresa, no seu trabalho, seu dízimo vai aumentar para você investir nos tabernáculos aqui na terra que estão perdidos. Pessoas que estão desigrejadas, que um dia já foram tabernáculo, e pessoas que nunca foram tabernáculo. Então você precisa abrir o coração. Deus te dá riqueza para você investir em almas, e essas almas se tornarem morada de Deus. Então, estou deixando aqui, ó, o QR Code para você ajudar o nosso ministério a ganhar almas para o reino de Deus. Sim,
Você é um servo de Deus, uma filha de Deus, você tem prazer em ofertar. Você está aí desigrejado, está se consertando agora, já faça o teu santo dízimo, conheça o nosso ministério e nos ajude a avançar. Nos ajude a construir tabernáculos para Deus. Que forte, né, querido? Então, povo, o tabernáculo está lá em Êxodo 25. Deus desejando, né, de todo o coração ficar no meio do povo. E pediu as ofertas para o povo. Ouro, prata, bronze, estofo azul, está tudo aqui. E o povo, Deus deu tudo isso e o povo não cai no golpe do mamão? É complicado. Deus deu até o projeto e o povo cai. Então fica claríssimo que as riquezas que Deus coloca nas nossas mãos devem, em primeiro lugar, serem usados para a edificação do reino de Deus entre nós, nessa terra. Não deixe o diabo colocar em sua mente que estamos proibidos de comer das árvores do jardim de Deus, ou seja, desfrutar das riquezas que ele nos deu para guardar e proteger. Tão somente não coma da parte que ele reservou para si mesmo. Então não vamos comer da parte que é de Deus. O dízimo, o Senhor pede, né? Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão vivia na graça, né, gente? Não tinha lei do dízimo. E ele deu o dízimo. Tá aí o QR Code, faça o teu santo dízimo, a tua oferta agora. Tá bom, querido? Então, não importa se você tem muitos bens, se você é uma pessoa rica em posses materiais ou se você é um pobre em posses materiais. O mamão ataca a todos. Tanto o rico quanto o pobre pode ter o coração escravo do mamão, cair no golpe do mamão. Então, seja pobre, seja rico, todos devem ser ricos para com Deus, no propósito de Deus. Amém, amados? Olha, o povo caiu no teste da riqueza. Ei, mamão, esse é danadinho, hein? Derrubou Saul, olha aí, derrubou Judas e agora está derrubando todo mundo aqui lá que tinha o desejo, né, de sair da escravidão para a terra prometida, só que queriam chegar só na terra de Canaã, mas de qualquer jeito? Não, não pode ser de qualquer jeito. Tá bom? E aí, então, em Êxodo 32, Deus vai falar com Moisés, olha, o povo corrompeu Moisés com as tábuas escritas por Deus, Deus escreveu os mandamentos nas tábuas, né? Tirou as tábuas de pedra da rocha, né? Tirou, a rocha é Jesus, lindo, né, gente? Entregou para Moisés. Aí Moisés desce e vê o povo. Ai, Moisés intercedeu pelo povo. Todo bom líder intercede pelo povo, não amaldiçoa o povo, não fica ameaçando as ovelhas, não coloca as ovelhas numa gaiola com medo de perder as ovelhas, e nunca tem as ovelhas, porque as ovelhas não é dele, as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Cristo. Somos apenas dispenseiros, gerentes do Senhor, pastores daquilo que ele nos colocou para guardar, proteger a igreja dele, com a palavra dele, com o Espírito Santo dele. Apenas somos servos dele, só isso. Não somos dono das ovelhas. Então Moisés mostra aqui o papel dele, que ele intercedeu pelo povo antes dele descer do monte. Moisés amou o povo, ouvindo aquele alarido lá, e o povo, e Deus disse ao povo corrompeu, ele intercedeu pelo povo. Percebe? Então, Moisés tinha plena consciência da insensatez do povo, mas ele intercedeu. Porque, sabe, todo mundo sabe das consequências graves que eles cometeram e que você e que nós podemos cometer, não é verdade? Diante de Deus, traindo Deus, né? Traindo Deus. Então, Deus ouviu a intercessão de Moisés e cancelou as graves consequências do pecado daquele povo. Cristo morreu na cruz do Calvário para aniquilar todas as consequências dos meus e dos seus pecados. Mas Jesus fez mais ainda, sentou-se à direita de Deus para ser intercessor de Deus por mim e por você. Não só tirou toda a acusação e faz um depósito infinito em nossa conta no céu. Isso é crédito, isso é graça, favor imerecido. Antes havia diante de Deus um acusador,
dia e noite nos acusando dos nossos pecados e cobrando as punições devidas a todo pecador. Agora, no lugar da acusação, existe uma intercessão a nosso favor. Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Amém, queridos? Então, eu quero separar aqui 3 pontos de acontecer o que pode acontecer com qualquer pessoa e que você se conserte. Que você coloque o alvo em Cristo. Não deixe Mamão te enganar, tá bom? 3 coisas aprendemos nesse capítulo. Primeiro, construir um bezerro de ouro com as riquezas que Deus nos deu é um adultério espiritual. E o traído é o nosso Senhor Deus. Isso é exatamente o que Jesus disse sobre riquezas controladas por Mamon. As riquezas são de Deus e é Ele quem deve controlá-las, e não Mamon. E quando acontece de Ele controlar, comprometemos o relacionamento com o Senhor, pois houve uma traição, um adultério. Isso aqui faz alusão à palavra que está lá em Números, capítulo 5. Quando o homem traído levava a mulher até o sacerdote pegava o pó da terra lá do tabernáculo, colocava na água e dava para a mulher beber. Se o ventre dela inchasse e ela se arrastasse, é porque ela tinha traído o marido. Senão, ela ia se tornar mais frutífera. Olha o povo que o bezerro foi moído, dado na água para beber. Olha como o Velho Testamento é figura do Novo. Então, se nós traímos o Senhor, nós vamos nos arrastar, vai se afastando da igreja, da presença, vira um desigrejado. Porque traiu o Senhor. Ele te deu as riquezas, tudo é dele, aí vem uma mão com a conversa, e você não investiu no reino dele, não investiu em ganhar almas para ele. E você foi perdendo a vontade de congregar. Forte, né, a revelação. Segundo, o bezerro de ouro vai nos tornar doentes como consequência do adultério. Não vamos conseguir mais andar da forma como andávamos. Vai travar, né? Vai ficar travado. O propósito eterno do Senhor vai ser completamente comprometido se Mamão entrar em cena na nossa vida. Deixaremos de ser frutíferos na casa de Deus e seguir junto com o corpo de Cristo. Vai ser uma dificuldade muito grande, afinal estaremos arrastando a perna. Tudo passará a ser muito dificultoso no tocante ao reino de Deus. Não haverá mais tempo para os atrativos. Não vai ter mais tempo, pois os atrativos de Mamão são muitos. Então o diabo, o Mamão te afasta dos propósitos da igreja, da visão da igreja, de ser uma igreja vencedora, de ser um sacerdote, percebe? De ganhar almas, de participar de uma célula. Tudo vai ficando pesado. Eu estou cansado, e sempre vai ter outros compromissos, é churrasquinho, é shopping, é festa, é isso, é aquilo. Então uma mão, arrastou do propósito. Cuidado. Cuidado, gente. E terceiro, as riquezas são dadas por Deus. Quando Ele as controla em nossa vida, isso nos torna frutíferos por toda a eternidade. Quando resistimos a Mamão e ficamos firmes no Senhor, essa junção de riquezas e fidelidade nos torna absurdamente frutíferos em nossa vida aqui, gerando a verdadeira riqueza lá na eternidade. Porque lá é tudo riqueza, né, gente? Então aprenda a viver com a riqueza aqui, porque lá é só riqueza. Mas se você se perder com a riqueza aqui, você não vai viver a riqueza lá. Então viva a riqueza aqui como se não as tivesse. Você vai ser um canal de Deus aqui na terra para investir no reino dele, tá bom? Deus não tem nenhum problema com as riquezas, afinal elas são dele, né? Veja que foi o próprio Deus quem encheu o seu povo de riquezas. No entanto, ele precisa ser maior do que elas na minha vida e na sua vida. Por isso, todos os filhos de Deus serão testados nisso. Também não esqueça que não foi Deus quem testou o povo, foi o próprio Mamon. Nesse caso, Mamon foi vitorioso na vida dos hebreus, né? Foi vitorioso lá. Fizeram eles fazer o bezerrinho de ouro, né, gente? Graças a Deus você não faz parte desse grupo, né, irmão? Mas fique esperto, porque Mamão está sempre à volta para te levar para o grupo dele. As riquezas, quando enviadas por Deus, são muito bem-vindas, mas devem ser conduzidas por ele.
E a condução de Deus sobre a riqueza passa pela construção do tabernáculo, ou seja, de ganhar almas para o reino dele. Investir em missões, investir na obra do Senhor, enfim, tudo que se trata do reino de Deus, né? Que o Senhor envie mais e mais riquezas e que construamos mais e mais tabernáculos para ele, mais e mais almas para o reino dele. Amém, amados? Vamos fazer então uma confissão aqui juntos. Almas para a eternidade são hoje os tabernáculos do Senhor. Vamos confessar? Eu declaro que as bênçãos e os recursos financeiros que Deus coloca em minhas mãos têm um propósito: construir casa para Deus, casas de Deus. Eu me recuso a transformar seus presentes em ídolos para Mamon, em bezerros para Mamon, em bezerros para mim mesmo. Declare isso. Que todo recurso que Deus te dá e me dá, que nós não vamos transformar eles em bezerro de ouro para nós mesmos. Sim, para construir casa para Ele. Amém, queridos? Essa foi a leitura do 4º capítulo. Um beijo no seu coração. Faça teu comentário. Não esquece de dar o teu like. Está aqui o QR Code para você fazer a sua oferta de doação, depositar também o teu santo dízimo. Muito obrigado pelo carinho. Rumo ao 5º capítulo agora. Você quer esse livro? Entre em contato conosco. É bênção para você ter por toda a vida essas instruções do céu. Amém, amados? Muito obrigado. Deus te abençoe.